Um som de risadas abafadas atravessa a porta do salão privado. Rodrigo sente o celular vibrar no bolso interno do terno italiano que vestiu especialmente para o jantar de negócios desta noite. Ele tira o aparelho e vê a mensagem que acabou de chegar. É dela, Amanda, sua noiva, a mulher com quem vai se casar em menos de 2 semanas. A mensagem é simples, acompanhada de uma foto. Ela está em casa, de pijama, cabelo preso num coque desleixado, sem maquiagem. A legenda diz apenas amor, estou em casa descansando, amanhã vai ser corrido. Rodrigo sorri ao ver a foto. Ela parece tão tranquila, tão natural, tão diferente da mulher sofisticada que conheceu há 2 anos naquele evento corporativo cheio de executivos e investidores. Mas a diferença é justamente o que ele ama. Amanda consegue ser poderosa numa reunião de negócios e adorável num dia preguiçoso em casa. Perfeita. Pelo menos era isso que ele pensava até alguns segundos atrás, porque agora, parado diante da porta dupla de madeira escura do salão VIP no 2º andar deste espaço de eventos sofisticado, Rodrigo ouve algo que faz seu coração acelerar de um jeito desconfortável. É a voz dela. Inconfundível. Aquela risada que ele conhece tão bem. A mesma risada que ecoou no restaurante francês quando ele pediu ela em casamento. A mesma risada que encanta sua família inteira. Só que agora essa risada está do outro lado desta porta. E ela acabou de dizer que estava em casa. A mão dele hesita na maçaneta cromada. Este é um daqueles momentos que congelam no tempo, sabe? Aqueles segundos que parecem durar horas. Quando você está no limiar entre a ignorância confortável e a verdade inconveniente. Entre continuar acreditando em tudo que construiu e descobrir algo que pode destruir esse castelo inteiro. Rodrigo respira fundo. Ele pode sentir o peso da garrafa de champanhe francês que trouxe na outra mão. Uma garrafa de R$ 1.200. A marca favorita de Amanda. Ele tinha planejado aparecer rapidinho na despedida de solteira dela, entregar o presente, dar um beijo rápido e ir embora. Romântico. Surpresa. O tipo de gesto que ela adora postar nas redes sociais com hashtags como homem perfeito e sortuda demais. Só que agora ele não tem tanta certeza se quer abrir essa porta. Do outro lado, a música está alta. Não é aquela trilha sonora típica de festa feminina com amigas bebendo vinho e conversando sobre relacionamentos. Não, é algo diferente. Sensual demais. Provocante. E tem vozes masculinas. Muitas vozes masculinas. Risadas graves misturadas com as agudas. Rodrigo franze a testa. Por que tem homens na despedida de solteira da sua noiva? Amanda foi categórica quando disse que seria apenas ela e as amigas mais próximas. Noite de meninas. Tradição. Ela até ficou um pouco irritada quando ele sugeriu que talvez pudessem fazer uma despedida conjunta, mais moderna, com todos os amigos juntos. Não, amor, precisa ser separado. É importante. Cada um com seu grupo. Você vai curtir com seus amigos e eu com as minhas amigas. Ele não questionou. Confiança. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre confiança. Pelo menos é o que dizem todos aqueles livros de autoajuda que Amanda vive lendo. Mas agora, parado ali, Rodrigo começa a se perguntar se confiança demais não é apenas ingenuidade disfarçada. A gravata parece apertar mais em volta do pescoço. A respiração fica irregular. Ele coloca a orelha mais perto da porta, tentando entender o que está acontecendo lá dentro. Barulho de copos brindando. Gritos animados. Alguém grita a última noite de liberdade e todos comemoram. Rodrigo sente um nó no estômago. Última noite de liberdade. Que tipo de liberdade? A liberdade de ser solteira? Mas ela não é mais solteira. Eles estão noivos há 6 meses. Vivem juntos há 1 ano. Compartilham contas bancárias, planos de futuro, sonhos de ter filhos. Como assim liberdade? Você já sentiu isso? Aquele momento em que pequenos detalhes que você ignorou durante semanas ou meses de repente se encaixam como peças de um quebra-cabeça macabro. Rodrigo está sentindo isso agora. Ele se lembra da última semana. Amanda estava estranha, mais animada do que o normal. Passava horas no celular, sempre sorrindo, sempre digitando rápido. Quando ele perguntava com quem ela estava conversando, a resposta era sempre as meninas. Estamos organizando a despedida. Ele acreditou. Por que não acreditaria? Eles estavam construindo uma vida juntos. Compraram um apartamento lindo em um bairro nobre. Mandaram 300 convites de casamento. Escolheram o buffet, a decoração, a lista de presentes. Tudo certo. Tudo perfeito. Perfeito demais, talvez. Rodrigo pensa em ir embora. Simplesmente virar as costas, descer as escadas, entrar no carro e fingir que nunca veio aqui.
Deixar a garrafa de champanhe na recepção com um bilhete carinhoso e manter intacta a imagem perfeita que tem da mulher que vai se casar com ele. Mas ele não consegue. Porque uma parte dele, aquela parte que vem gritando baixinho há semanas mas que ele se recusava a ouvir, essa parte precisa saber. Precisa ver. Precisa ter certeza. Se você quer fazer a diferença, inscreva-se no canal e nos diga de qual cidade está assistindo esse vídeo. Porque histórias como essa acontecem em todo lugar. E talvez a sua cidade seja a próxima. A mão de Rodrigo finalmente se fecha na maçaneta. Ele pode sentir o metal frio contra a palma suada. O coração bate tão forte que ele tem certeza de que alguém do outro lado pode ouvir. Mas ninguém ouve. Eles estão ocupados demais, rindo demais, celebrando demais. Ele gira a maçaneta devagar. A porta não está trancada. Claro que não está. Por que estaria? Ninguém esperava que ele viesse. Ninguém esperava que o jantar de negócios fosse cancelado. Ninguém esperava que ele decidisse fazer uma surpresa romântica. Surpresa! Que palavra irônica! Rodrigo abre a porta apenas alguns centímetros. Uma fresta. O suficiente para ver, mas não o suficiente para ser visto. Ainda, o que ele vê faz o tempo parar. O salão está decorado com luzes vermelhas e roxas. Tem velas por todo o lado. A música toca num volume que faz as paredes vibrarem. E no centro da sala, num círculo de pessoas, está Amanda. Mas não é a Amanda de pijama da foto que ela mandou 20 minutos atrás. Essa Amanda está usando um vestido preto curto que Rodrigo nunca viu. O cabelo está solto, ondulado, perfeitamente penteado. A maquiagem é forte, dramática. Nos pés, saltos altíssimos. E na mão, uma taça de algo que definitivamente não é vinho. Ela está dançando, mas não aquela dança tímida de quem está se divertindo com as amigas. Não, é uma dança provocante, sensual, e tem um homem ao lado dela. Um homem que Rodrigo nunca viu na vida. Alto, cabelo escuro, camisa branca com os primeiros botões abertos. Ele está sussurrando algo no ouvido de Amanda. E ela ri. Aquela risada. A risada que era só dele. Ou pelo menos ele pensava que era. Rodrigo sente as pernas fraquejarem. Ele precisa se apoiar no batente da porta para não cair. Isso não pode estar acontecendo. Tem que ser um erro. Talvez seja outra mulher. Alguém muito parecida com Amanda. Mas não. Ele conhece cada detalhe daquela mulher. A tatuagem pequena no tornozelo esquerdo. O brinco de diamante que ele deu no aniversário dela. O colar de ouro que pertenceu à avó dela. É Amanda. Sem dúvida nenhuma. E ela está mentindo. A foto que ela mandou não é de hoje. É antiga. Talvez de semanas atrás. Ela planejou isso. Calculou. Mentiu deliberadamente para que ele acreditasse que estava em casa enquanto ela faz o que exatamente? Ao redor de Amanda, Rodrigo começa a notar outros detalhes. Não são apenas amigas. Tem homens. Vários homens. Alguns dançando com as amigas dela. Outros conversando nos cantos, bebendo, rindo. A amiga mais próxima de Amanda, Júlia, aquela que sempre pareceu tão doce e inocente, está sentada no colo de um cara loiro que Rodrigo também nunca viu. Outra amiga, Patrícia, está encostada na parede num clima íntimo demais com alguém. Esse não é o tipo de despedida de solteira que Amanda descreveu. Esse é outro tipo de festa. E de repente Rodrigo se lembra de uma conversa que teve com o organizador do evento na semana passada. Ele tinha ligado para confirmar alguns detalhes do local onde seria a sua despedida de solteiro. Durante a conversa, o organizador mencionou que também estava cuidando da festa da noiva e que o salão VIP tinha sido reservado com instruções bem específicas. Segurança reforçada. Lista de convidados exclusiva. Senha na porta. Nenhum homem da família poderia aparecer. Rodrigo achou estranho na época, mas Amanda explicou que era para preservar a privacidade feminina, que algumas amigas não se sentiam confortáveis misturando com família. Ele engoliu a explicação. Idiota. Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida. Se você já sentiu aquele aperto no peito quando percebe que alguém que você ama está escondendo algo de você. Porque essa sensação é uma das piores que existem. É pior do que raiva. É pior do que tristeza. É uma mistura de tudo isso com decepção e sensação de burrice. Como ele não viu? Como não percebeu os sinais? Os sinais estavam lá. Durante semanas. Talvez meses. Rodrigo simplesmente escolheu não ver. Agora, parado ali com a porta entreaberta, ele começa a relembrar cada detalhe que ignorou. Cada pequena mudança no comportamento de Amanda que ele atribuiu ao estresse do casamento. Mas não era estresse. Era outra coisa. Algo muito pior.
Ele fecha a porta devagar, sem fazer barulho, e encosta nas costas na parede do corredor. Precisa respirar. Precisa pensar. O champanhe francês está pesado na mão. Ele olha para a garrafa como se fosse um objeto alienígena. R$ 1.200. Para uma mulher que está mentindo para ele neste exato momento. Rodrigo sente uma mistura de raiva e vergonha. Raiva dela. Vergonha dele mesmo por ter sido tão cego. 3 meses atrás foi a primeira vez que ele notou algo estranho. Foi numa terça-feira à noite. Ele chegou em casa mais cedo do trabalho porque uma reunião tinha sido cancelada. Amanda estava na varanda, ao telefone, rindo daquele jeito que ela só ria quando estava muito à vontade com alguém. Quando ela percebeu que ele tinha chegado, a risada morreu instantaneamente. Ela disse rápido tenho que desligar e encerrou a chamada. Rodrigo perguntou com quem ela estava falando. Amanda respondeu com facilidade que era Júlia, contando uma história engraçada sobre o chefe dela. Ele não questionou. Por que questionaria? Eles confiavam um no outro. Ou pelo menos ele achava que sim. Mas agora, repassando a cena na cabeça, Rodrigo percebe que ela ficou tensa. Os ombros dela ficaram rígidos. O sorriso que ela deu para ele depois foi forçado. Artificial. Como ele não viu isso? Na semana seguinte, o celular dela começou a aparecer sempre virado para baixo. Sempre. Na mesa de jantar, no criado mudo, no sofá. Rodrigo não é do tipo que mexe no celular da parceira. Ele acha isso invasão de privacidade. Relacionamentos saudáveis têm limites. Mas a verdade é que Amanda nunca tinha sido tão cuidadosa com o celular antes. Antigamente ela deixava o aparelho em qualquer lugar. Às vezes pedia para ele atender mensagens quando estava ocupada. Às vezes mostrava memes engraçados que recebia no grupo das amigas. Mas de uns tempos pra cá, o celular virou uma extensão do corpo dela. Sempre na mão ou no bolso. Sempre virado para baixo. Sempre com a tela bloqueada. E quando recebia a notificação, ela checava rápido, com um olhar furtivo, antes de guardar de novo. Rodrigo perguntou uma vez se estava tudo bem. Amanda riu e disse que estava só mais conectada nas redes sociais por causa do casamento. Planejamento de noiva moderna. Ele acreditou. Idiota. Depois vieram as saídas noturnas. Amanda sempre teve vida social ativa. Rodrigo nunca foi do tipo controlador que exige satisfação de cada movimento da parceira. Mas a frequência mudou. Antes ela saía com as amigas uma vez por semana, talvez 2. Jantar, cinema, às vezes um barzinho. Normal. Mas nos últimos 2 meses as saídas triplicaram. Sempre com as amigas. Sempre reunião do trabalho. Sempre evento de networking. E sempre voltava tarde. Meia-noite. 1 da manhã. Às vezes até mais tarde. Rodrigo acordava com o barulho da porta. Amanda entrava toda sorridente, com aquele brilho nos olhos, aquele rubor nas bochechas. Ela dizia que tinha bebido um pouco, que as meninas estavam animadas, que perderam a noção do tempo conversando. Ele acreditava porque amava. Porque quando você ama alguém, você não fica procurando defeito. Você não fica investigando. Você confia. Mas talvez confiança demais seja apenas falta de atenção disfarçada. E tinha o perfume. Rodrigo não percebeu na primeira vez, nem na segunda. Mas na terceira vez que Amanda voltou de uma dessas reuniões noturnas, ele notou. Ela cheirava diferente. Não era o perfume dela. Era outro. Mais marcante. Mais masculino. Quando ele comentou, Amanda disse que alguém tinha esbarrado nela no bar e derramado o drink. Que ela tinha ido ao banheiro limpar e acabou pegando o cheiro do sabonete do lugar. Explicação plausível. Explicação que ele engoliu sem questionar. Por que questionar significaria admitir que estava desconfiando? E ele não queria ser aquele tipo de cara. O cara inseguro. O cara que não confia na noiva. Mas os sinais continuaram aparecendo. Pequenos. Quase imperceptíveis. A lingerie nova que ele nunca tinha visto. Amanda disse que comprou para a lua de mel. Surpresa. As unhas sempre impecáveis, feitas toda semana. O cabelo sempre arrumado, mesmo em dias que ela dizia que ia ficar em casa. A academia que de repente virou prioridade. Ela começou a ir todo dia. Às vezes 2 vezes por dia. Voltava suada, cansada, mas sempre de bom humor. Rodrigo achou ótimo. Apoiou. Disse que ela estava linda. E estava mesmo. Amanda nunca esteve tão bonita. Pele brilhando. Corpo definido. Sorriso constante. Mas agora Rodrigo se pergunta para quem ela estava ficando bonita. Para ele? Ou para outra pessoa? E tinha aquele nome. Lucas. Começou a aparecer em notificações há mais ou menos 1 mês. Rodrigo viu sem querer.
O celular dela estava na mesa da sala e ele passou perto quando a tela acendeu. Lucas enviou uma mensagem. Ele não leu o conteúdo. Não teve tempo. Amanda apareceu correndo da cozinha e pegou o aparelho rápido demais. Rápido demais para alguém que não tem nada a esconder. Rodrigo perguntou quem era Lucas. Amanda respondeu com naturalidade. Amigo da faculdade. Eles tinham se reencontrado recentemente numa rede social. Estavam só colocando o papo em dia. Nada demais. Rodrigo disse que achava legal ela reencontrar amigos antigos. Amanda sorriu. Deu um beijo nele. Mudou de assunto. E o nome Lucas continuou aparecendo. Não todo dia, mas com frequência suficiente para Rodrigo notar. Às vezes Amanda sorria ao ler as mensagens. Às vezes digitava rápido, concentrada, como se estivesse tendo uma conversa importante. E sempre que Rodrigo entrava no cômodo, ela parava de digitar. Sempre. Você já passou por isso? Já sentiu que tem algo errado, mas não consegue colocar o dedo exatamente no que é? É como se fosse um zumbido no fundo da mente. Uma inquietação que você tenta ignorar porque admitir que existe significa enfrentar algo que pode mudar tudo. Rodrigo passou as últimas semanas nesse estado, meio desconfiado, meio culpado por desconfiar. Tentando se convencer de que estava sendo paranoico, que o estresse do casamento estava deixando todo mundo estranho, que depois que eles voltassem da lua de mel tudo ia ficar bem de novo. Mas aí chegou a semana da despedida de solteiro e tudo ficou mais intenso. Amanda ficou estranha, diferente, animada demais. Ela começou a falar sobre a festa com um brilho nos olhos que Rodrigo não via há tempos. Dizia que seria inesquecível, que as amigas tinham preparado surpresas incríveis, que seria uma noite que ela jamais esqueceria. Rodrigo estranhou o nível de empolgação. Era só uma festa com amigas. Por que tanta animação? Mas ele não disse nada. Só sorriu. Disse que ficava feliz por ela estar curtindo o processo, que ela merecia se divertir antes do grande dia. E Amanda sorriu de volta. Aquele sorriso que agora Rodrigo percebe que estava escondendo algo muito maior do que ele podia imaginar. Na manhã da despedida, Amanda acordou cedo, mais cedo que o normal. Foi para a academia. Voltou. Tomou banho demorado. Começou a se arrumar às 3 da tarde. Rodrigo achou exagerado. A festa só ia começar às 8. Mas Amanda disse que ia passar no salão de beleza antes. Unha, cabelo, maquiagem. Queria estar perfeita. Rodrigo beijou a testa dela e desejou uma ótima noite. Ela saiu de casa às 5, levando uma mala pequena com roupas de troca. Disse que talvez dormisse na casa de uma das amigas porque provavelmente iam beber bastante. Rodrigo achou responsável da parte dela. Segurança em primeiro lugar. Eles se abraçaram. Amanda segurou o rosto dele com as duas mãos e disse eu te amo. Rodrigo respondeu eu também te amo. Ela saiu pela porta. E ele ficou ali, sozinho, sem imaginar que dali a algumas horas estaria parado num corredor descobrindo que a mulher que ele ama é capaz de mentir olhando nos olhos dele. Comenta sim se você já sentiu isso, não se nunca aconteceu com você. Porque descobrir que alguém que você confia está mentindo é uma das dores mais profundas que existem. Não é só sobre o que a pessoa fez. É sobre quem ela se revelou ser. É sobre perceber que talvez você nunca tenha conhecido de verdade a pessoa que dormia do seu lado toda noite. Rodrigo está agora no elevador descendo para o estacionamento. Ele não conseguiu ficar naquele corredor. Não conseguiu continuar olhando através da fresta da porta. Ver mais seria destruir a última gota de respeito que ele ainda tem por Amanda. E talvez pior, destruir o respeito que ele tem por si mesmo. Porque quanto mais ele olha, mais patético ele se sente. O homem que construiu um império do zero. O empresário que negocia contratos milionários com tranquilidade. O cara que todo mundo respeita. Reduzido a espião da própria noiva. Espiando por uma fresta de porta como adolescente inseguro. Não. Rodrigo tem dignidade. Ele viu o suficiente. Viu o bastante para saber que a mulher que ele ia colocar aliança no dedo daqui a 2 semanas não é quem ele pensava que fosse. O elevador para no térreo. As portas se abrem. Rodrigo sai e caminha pelo saguão do espaço de eventos. Tem outras festas acontecendo. Ele passa por um salão onde tem uma festa de 15 anos. A menina toda de rosa dançando com o pai. Todos sorrindo. Felizes. Inocentes. Rodrigo sente inveja daquela inocência. Daquela capacidade de acreditar que as coisas são exatamente o que parecem ser. Ele já não tem isso. Talvez nunca mais tenha de novo. A recepcionista sorri para ele quando ele passa. Ela deve achar estranho. Ele subiu com uma garrafa de champanhe caríssima e está descendo com ela ainda na mão. Intocada.
Ele nem se deu ao trabalho de entregar. Por que para quê? Para fingir que está tudo bem? Para manter as aparências? Não. Rodrigo está cansado de fingir. Cansado de ignorar o óbvio. Cansado de ser idiota. Ele chega no estacionamento e procura o carro. Um sedã alemão, preto, importado. R$ 300.000. Rodrigo trabalhou muito para poder comprar esse carro. Começou do zero. Família pobre. Pai operário. Mãe dona de casa. Ele estudou em escola pública. Fez faculdade com bolsa. Trabalhou de dia e estudou de noite durante anos. Construiu a primeira empresa aos 25. Faliu aos 27. Reconstruiu aos 29. Aos 35 já tinha 3 empresas funcionando. Sucesso, dinheiro, respeito. Mas continuava sozinho. Até conhecer Amanda. Ela apareceu naquele evento corporativo como um presente. Bonita, inteligente, bem-sucedida. Diretora de marketing de uma multinacional. Eles conversaram a noite inteira. Ela riu das piadas dele. Ele se impressionou com a visão de negócios dela. No final da noite trocaram telefones. Uma semana depois tiveram o primeiro encontro. 3 meses depois ela se mudou pro apartamento dele. 6 meses depois já falavam em casamento. Tudo parecia perfeito. Rápido demais talvez. Mas quando você encontra a pessoa certa, por que esperar? Pelo menos era isso que Rodrigo pensava. Agora ele não tem certeza do que pensar. Ele abre o carro e entra. Coloca a garrafa de champanhe no banco do passageiro. Olha para ela. R$ 1.200. Poderia ter comprado qualquer coisa com esse dinheiro. Mas não. Ele quis fazer um gesto romântico. Quis surpreender a noiva. Quis ser o homem perfeito que ela sempre dizia que ele era. Perfeito. Que palavra ridícula. Não existe homem perfeito. E aparentemente não existe mulher perfeita também. Amanda sempre foi boa em criar ilusões. Boa em vender uma imagem. Afinal de contas ela trabalha com marketing. A função dela é fazer as coisas parecerem melhores do que realmente são. E ela fez um trabalho excepcional vendendo a imagem de noiva ideal. Rodrigo comprou tudo. Sem questionar. Sem desconfiar. Como aquele cliente ingênuo que acredita em toda propaganda bonita que vê. Ele liga o motor do carro mas não sai do lugar. Fica ali parado com as mãos no volante, olhando para frente, sem ver nada. A cabeça dele é um turbilhão de pensamentos. O que fazer agora? Ir embora e fingir que nada aconteceu? Voltar lá em cima e confrontar Amanda na frente de todo mundo? Cancelar o casamento amanhã mesmo? Ligar para os pais e contar? Contar o que exatamente? Que a noiva dele mentiu sobre onde estava. Que tem homens na festa que era para ser só de mulheres. Que tem um cara sussurrando no ouvido dela. Isso não prova necessariamente que ela está traindo. Não prova necessariamente que existe algo físico acontecendo. Mas prova que ela mentiu. E mentira é traição também. Talvez pior que traição física. Porque mentira quebra confiança. E sem confiança o que sobra? Rodrigo pega o celular. Abre o WhatsApp. A última mensagem de Amanda ainda está lá. A foto dela de pijama em casa. Amor, estou em casa descansando, amanhã vai ser corrido. Ele olha para a foto. Tenta achar algum detalhe que indique que a foto é velha. A luz, o ângulo, alguma coisa. Mas a foto é perfeita. Bem tirada. Bem pensada. Ela planejou isso. Não foi impulso. Não foi momento de fraqueza. Foi premeditado. Calculado. Frio. E isso dói mais do que qualquer outra coisa. Porque significa que Amanda não é vítima de circunstância. Ela fez escolhas conscientes. Escolheu mentir. Escolheu enganar. Escolheu colocar em risco tudo que eles construíram juntos. Por quê? Para quê? Para ter uma noite de diversão? Para sentir uma última emoção antes de se casar? Vale a pena destruir um relacionamento de 2 anos por isso? Ele digita uma mensagem. Como está sendo a noite? Depois apaga. Digita outra. Preciso falar com você. Apaga também. Não sabe o que dizer. Como confrontar sem revelar que foi lá? Será que ela vai assumir se ele der a chance? Ou vai continuar mentindo? Rodrigo conhece Amanda. Ou pelo menos achava que conhecia. Ela é orgulhosa, competitiva, não gosta de perder. Não gosta de estar errada. Se ele confrontar, ela vai encontrar uma forma de virar o jogo. Vai fazer parecer que ele que está errado por ter ido lá. Vai falar de confiança, de invasão de privacidade. Vai fazer ele se sentir culpado por ter descoberto a mentira dela. É assim que funciona. Ele já viu esse filme antes. Não com ela, mas com outras pessoas. Mentirosos sempre encontram forma de culpar quem descobre a mentira.
Ele guarda o celular sem enviar mensagem nenhuma. Precisa pensar. Precisa processar. Precisa decidir com a cabeça fria o que fazer. Não pode agir por impulso. Não pode deixar a emoção tomar conta. Rodrigo não é assim. Ele é racional e estratégico. Mesmo agora com o peito apertado e a vontade de socar alguma coisa, ele precisa manter o controle. Ele tira o carro da vaga e começa a dirigir. Não sabe para onde vai. Só dirige. Pelas ruas da cidade. Sem destino. A mente dele volta para o corredor. Para a porta entreaberta. Para a imagem de Amanda no centro da sala. Vestido preto curto. Salto alto. Maquiagem impecável. O homem sussurrando no ouvido dela. A risada. Aquela maldita risada. Como ela consegue parecer tão feliz longe dele? Como consegue ser tão diferente quando acha que ele não está olhando? E de repente Rodrigo entende. Ele entende tudo. Amanda não está se divertindo apesar do casamento. Ela está se divertindo porque o casamento está chegando. É a última chance dela. A despedida. Não despedida de solteira. Despedida de uma vida que ela não quer largar. Uma vida que ela vinha vivendo em paralelo com a vida que tinha com ele. A vida das saídas noturnas. Dos perfumes estranhos. Das mensagens apagadas. Do Lucas da faculdade. Tudo se encaixa agora. Não foi estresse do casamento. Foi medo do casamento. Medo de perder a liberdade. Medo de ter que ser só a noiva. Só a esposa. Amanda queria as duas coisas. O casamento estável com um empresário bem-sucedido. E a emoção de uma vida paralela cheia de segredos. Se esse detalhe fez sentido para você, deixa um like. Porque tem gente que não consegue escolher. Quer tudo. Quer segurança e aventura. Quer compromisso e liberdade. Quer a imagem perfeita do relacionamento sério nas redes sociais e a excitação dos encontros escondidos. E no final não fica com nada. Porque a verdade sempre aparece. Sempre. Pode demorar. Mas aparece. Rodrigo dirige sem rumo há quase 1 hora. Passou pela avenida principal 3 vezes. Entrou em ruas que não conhece. Parou num posto de gasolina só para respirar. Comprou água. Tomou metade. Jogou o resto fora. Voltou pro carro. E continua dirigindo. A cidade parece diferente hoje. As luzes piscam de um jeito estranho. As pessoas na rua parecem todas felizes. Casais de mãos dadas. Famílias saindo de restaurantes. Todo mundo vivendo suas vidas normais enquanto a dele está desmoronando. Rodrigo olha pro relógio do painel. 23h15. A festa de Amanda deve estar no auge agora. Será que ela percebeu que ele esteve lá? Será que alguém viu ele no corredor? Provavelmente não. Todos estavam ocupados demais se divertindo. Ocupados demais aproveitando a última noite de liberdade da noiva. Ele para num sinal vermelho. No carro ao lado tem um casal brigando. Dá pra ver pelos gestos. A mulher gritando. O homem batendo no volante. Eles não percebem que Rodrigo está olhando. Ou não se importam. O sinal abre. Os dois carros seguem em direções opostas. Rodrigo se pergunta sobre o que eles estavam brigando. Traição talvez. Mentiras. Ou algo mais simples. Dinheiro. Família. Trabalho. Relacionamentos são complicados. Ele sempre soube disso. Mas achava que o dele era diferente. Achava que tinha encontrado alguém com quem podia construir algo sólido. Algo honesto. Mas honestidade aparentemente é uma palavra que Amanda não conhece muito bem. O celular dele vibra. É uma mensagem. Ele pega o aparelho esperando que seja dela. Mas não é. É do Márcio. Seu melhor amigo. Seu sócio. A pessoa que o conhece desde a época da faculdade. A mensagem é simples. E aí, como foi o jantar de negócios? Fechou o contrato? Rodrigo nem se lembra do jantar que não aconteceu. Parece que foi há dias. Ele digita de volta. Cancelaram em cima da hora. Márcio responde rápido. Que droga, cara. Mas relaxa, amanhã tem mais. Aproveita a noite então. A Amanda deve estar na farra com as amigas, né? Curte aí. Rodrigo lê a mensagem e sente uma vontade enorme de contar tudo. De ligar pro Márcio e desabafar. Mas não consegue. Porque falar em voz alta faria tudo real demais. Enquanto fica só na cabeça dele, ainda dá pra fingir que talvez tenha entendido errado. Talvez a situação não seja tão grave quanto parece. Talvez exista uma explicação perfeitamente razoável para tudo. Mas não existe. E ele sabe disso. Rodrigo chega num bairro que costumava frequentar quando era mais jovem. Antes de ter dinheiro. Antes de construir império. Quando morava num apartamento apertado e dividia a conta de luz com 2 colegas. Ele para na frente do prédio antigo. 5 andares. Sem elevador. Pintura descascada.
Ele morou no terceiro andar durante 4 anos. Foram anos difíceis. Trabalhava o dia inteiro. Estudava à noite. Nos fins de semana fazia bico como consultor para pequenas empresas. Mal tinha tempo para dormir. Muito menos para relacionamentos. Teve algumas namoradas naquela época. Nada sério. Nada que durasse mais que alguns meses. Ele estava focado demais em construir futuro. Em sair daquela situação. Em provar pro pai que escolher empreendedorismo em vez de procurar emprego estável não tinha sido erro. E ele conseguiu. Aos poucos. Com muito trabalho. Muito sacrifício. E quando finalmente chegou onde queria, quando finalmente tinha tudo que sempre sonhou, encontrou Amanda. Ou achou que tinha encontrado. Talvez ela só tenha encontrado ele. O empresário bem-sucedido. O cara com dinheiro. Com status. Com apartamento de luxo e carro importado. Será que ela realmente amou ele algum dia? Ou só amou o que ele representava? Rodrigo nunca se fez essa pergunta antes. Sempre assumiu que o sentimento era genuíno. Afinal, Amanda também tinha carreira. Também ganhava bem. Não precisava dele financeiramente, mas talvez precisasse de outras coisas. Segurança, estabilidade, imagem, a foto perfeita do casal perfeito, as amigas todas com inveja, a família dela impressionada, o casamento dos sonhos que ela podia postar em todas as redes sociais. Talvez Rodrigo fosse só mais um projeto de marketing, mais uma campanha bem executada. Vender a imagem da vida perfeita enquanto por trás das câmeras a realidade era completamente diferente. Ele pega o celular de novo, abre o Instagram dela. O perfil está aberto, público, cheio de fotos dos dois, legendas românticas, declarações açucaradas. A última foto foi postada ontem. Eles dois no sofá de casa assistindo série, ela no colo dele, sorrindo. A legenda diz: meu lugar favorito no mundo é nos seus braços. 243 curtidas. 57 comentários. Todas as amigas dizendo que eles são o casal mais lindo, que ela tem sorte, que ele é perfeito. Rodrigo sente náusea. Tudo mentira, tudo ilusão, tudo parte da performance. Amanda é boa em performances. Sempre foi. Ele se lembra de quando ela conseguiu aquela promoção no trabalho. Teve que fazer apresentação para a diretoria. Ela ensaiou durante semanas. Decorou cada palavra, cada gesto, cada expressão facial. E no dia arrasou. Todos impressionados. Ela voltou para casa com contrato de gerente geral na mão. Rodrigo comemorou com ela. Ficou orgulhoso. Mas agora ele entende que a vida inteira dela é uma apresentação. E ele foi só mais uma plateia. O celular vibra de novo. Dessa vez é ela. Amanda. Finalmente. A mensagem chega e o coração dele dispara. Ele não quer abrir. Não quer ver. Mas precisa. Ele clica na notificação. A mensagem tem foto. É ela num banheiro, ainda de pijama, a mesma foto de antes, mas agora com legenda diferente. Amor, tá tudo bem? Você não respondeu minha última mensagem. Fiquei preocupada. Estou indo dormir. Te amo. Rodrigo olha a foto. Olha a hora que foi enviada. 23h27. Ela está na festa. Ele viu ela na festa meia hora atrás. E agora ela manda foto dizendo que está indo dormir. A audácia. A cara de pau. A frieza. Quanto tempo ela passou no banheiro tirando essa foto? 2 minutos? 3? O suficiente para manter a mentira funcionando. O suficiente para garantir que ele continue acreditando. O suficiente para continuar enganando. Ele não responde. Não consegue. Qualquer coisa que ele digitar agora vai ser carregada de raiva. E ele não quer dar esse gostinho para ela. Não quer revelar que sabe. Ainda não. Precisa pensar no timing certo. Na abordagem certa. Porque quando ele confrontar não vai ser no impulso, vai ser calculado, estratégico, do jeito que ele faz negócios, do jeito que ele sempre fez tudo na vida, com a cabeça, não com o coração. O coração só atrapalha. O coração faz você acreditar em mentiras, faz você ignorar sinais óbvios, faz você ser idiota. E Rodrigo está cansado de ser idiota. Ele liga o carro e volta a dirigir, passa pela academia que Amanda frequenta. Está fechada agora. Mas ele para na frente, olha pela janela. Será que ela realmente ia para a academia todos aqueles dias? Ou era mais uma mentira? Mais uma desculpa para sair de casa e encontrar sei lá quem? Lucas talvez, o amigo da faculdade. Ou o cara do salão, aquele que estava sussurrando no ouvido dela. Ou talvez outros. Talvez Amanda tenha toda uma vida paralela que Rodrigo nem imagina. Talvez o que ele viu hoje seja só a ponta do iceberg. Se essa história está te prendendo, apoie com um super thanks.
Porque histórias assim precisam ser contadas, para que outras pessoas não caiam nas mesmas armadilhas, para que outras pessoas prestem atenção nos sinais, nos detalhes, nas pequenas mudanças de comportamento que dizem tudo. Rodrigo não prestou atenção, ou prestou, mas escolheu ignorar. E agora está pagando o preço da confiança cega, da inocência, da vontade de acreditar que o amor é suficiente. Mas amor não é suficiente quando só um lado está amando de verdade. Rodrigo finalmente decide voltar para casa. Não a casa que divide com Amanda, a casa dos pais. Ele não pisava lá há meses, desde o anúncio do noivado. Os pais ficaram felizes na época. A mãe chorou. O pai apertou a mão dele com força e disse que estava orgulhoso. Orgulhoso do filho que saiu de baixo, que venceu na vida, que encontrou uma mulher linda e bem-sucedida para construir família. Se eles soubessem, se vissem o filho agora dirigindo pelas ruas da cidade às 2 da manhã com o coração partido e a confiança destruída. Rodrigo estaciona na frente da casa. É uma casa simples, 3 quartos, quintal pequeno, pintura que precisa de retoque, mas é lar. Sempre foi. Ele tem chave. Sempre teve, mesmo depois de se mudar. Os pais insistiram que ele mantivesse, para qualquer emergência, para qualquer momento que precisasse. E agora ele precisa. Ele entra devagar tentando não fazer barulho, mas a mãe acorda. Mães sempre acordam. Ela aparece na sala de camisola com o rosto preocupado. Rodrigo, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ele não consegue responder. Só balança a cabeça que não está tudo bem. A mãe se aproxima e abraça o filho. Aquele abraço de mãe que conserta tudo. Ou pelo menos tenta. Rodrigo sente as lágrimas finalmente vindo. Ele segurou a noite inteira, dirigindo, pensando, relembrando, mas agora nos braços da mãe ele não consegue mais segurar. E chora. Chora como não chorava desde criança. A mãe não pergunta nada, só segura o filho, deixa ele desabar. O pai aparece também. Acende a luz da sala. Senta no sofá em silêncio, esperando. Rodrigo finalmente se solta do abraço da mãe. Limpa o rosto com as costas da mão. Senta ao lado do pai. E conta tudo. Ele conta sobre o jantar cancelado. Sobre a decisão de aparecer na festa com champanhe. Sobre a mensagem mentirosa de Amanda. Sobre o corredor. Sobre a porta. Sobre o que viu lá dentro. A mãe escuta com a mão na boca. O pai escuta com o maxilar travado. Quando Rodrigo termina de contar, fica um silêncio pesado na sala. O tipo de silêncio que vem antes de decisões importantes. Finalmente o pai fala. Você tem certeza do que viu, filho? Rodrigo balança a cabeça que sim, tenho certeza. Vi com meus próprios olhos. A mãe pergunta com a voz embargada: e agora? O casamento é daqui a 2 semanas. Os convites foram enviados. Tudo está pago. Rodrigo responde com voz firme. Não vai ter casamento, mãe. Não posso casar com alguém que mente pra mim, que me trai antes mesmo da gente estar oficialmente casado. O pai coloca a mão no ombro do filho. Você tá fazendo a coisa certa. Sei que dói. Sei que parece que o mundo acabou. Mas melhor descobrir agora do que depois. Melhor perder dinheiro com festa cancelada do que construir vida inteira baseada em mentira. Rodrigo sabe que o pai está certo. Mas saber não torna a dor menor. Não faz o peito doer menos. Não apaga a imagem de Amanda rindo com outro homem sussurrando no ouvido dela. A mãe pergunta: você vai falar com ela? Confrontar? Rodrigo responde que sim, mas não agora. Não no calor do momento. Ele precisa pensar. Precisa planejar. Precisa estar com a cabeça fria. Porque quando ele confrontar Amanda, ela vai tentar virar o jogo. Vai tentar fazer ele parecer o errado. E ele precisa estar preparado para isso. Rodrigo passa a noite no quarto de infância. O quarto está praticamente do mesmo jeito que ele deixou quando se mudou. Posteres na parede. Estante com livros antigos. Cama de solteiro. Ele deita e olha para o teto. Não consegue dormir. A cabeça não para. Fica repassando cada momento. Cada sinal que ignorou. Cada mentira que engoliu. Como foi tão cego? Como não percebeu? Amanda era boa. Muito boa. Mas não boa o suficiente. Porque no final a verdade sempre aparece. Sempre. Pode demorar. Pode machucar. Mas aparece. E quando aparece não tem volta. Não tem como desfazer. Não tem como fingir que não viu. Que não sabe. Confiança é como vidro. Uma vez quebrada pode até ser colada de volta. Mas nunca mais vai ser a mesma. Sempre vai ter as rachaduras. Sempre vai ter a fragilidade.
E Rodrigo não quer viver assim. Não quer passar o resto da vida desconfiando, checando o celular, fazendo perguntas, tentando descobrir onde ela realmente está. Isso não é relacionamento. Isso é prisão. E ele não vai se prender numa situação assim. De manhã cedo o celular dele explode de mensagens. São todas de Amanda. 10 mensagens. 15, 20. Amor, onde você está? Estou preocupada. Por que não respondeu? Liga pra mim. Preciso falar com você. Tá tudo bem. Você está me assustando. Rodrigo, responde por favor. Cada mensagem mais desesperada que a anterior. Ele não responde nenhuma. Só fica olhando, observando o desespero dela crescer. E sente uma satisfação estranha nisso. Não é vingança. É só a sensação de que finalmente ele tem o controle. Finalmente ele não é mais o idiota que acredita em tudo. Ele sabe. E ela não sabe que ele sabe. E essa vantagem é poderosa. Às 9 da manhã ele finalmente responde. Uma mensagem curta, seca. Preciso falar com você pessoalmente. Vou aí meio-dia. A resposta dela vem em segundos. Tá tudo bem, amor. O que aconteceu? Estou preocupada. Rodrigo não responde mais. Deixa ela na curiosidade. Deixa ela imaginar. Deixa ela sofrer um pouco também. Talvez seja cruel. Mas depois de tudo que ela fez ele acha que tem direito a um pouco de crueldade. Ele toma café com os pais. A mãe insiste que ele coma alguma coisa. Ele come sem sentir gosto. Pão, café, queijo. Tudo tem gosto de nada. O pai pergunta se ele quer companhia. Rodrigo agradece, mas diz que precisa fazer isso sozinho. É entre ele e Amanda. Ninguém mais. Ele toma banho. Veste roupa limpa que ainda tinha no guarda-roupa do quarto. Calça jeans. Camisa branca. Simples. Ele não quer parecer que se arrumou. Não quer parecer que se importa. Porque quanto menos ele demonstrar emoção, melhor. Meio-dia em ponto, Rodrigo está na porta do apartamento que divide com Amanda. Ele abre com a chave. Entra. Amanda vem correndo do quarto. Ela está de fato de pijama agora. Cabelo bagunçado. Sem maquiagem. Parece que acabou de acordar. Ou que não dormiu direito. Amor, que susto você me deu. Cadê você estava? Por que não respondeu minhas mensagens ontem? Eu fiquei preocupada a noite inteira. Rodrigo olha para ela. Realmente olha. E percebe pequenos detalhes. O rímel borrado embaixo dos olhos. O brinco de diamante que ela estava usando ontem ainda na orelha. O cheiro fraco de perfume masculino ainda no cabelo. Ela tomou banho, mas não lavou o cabelo. Tentou apagar as evidências, mas não conseguiu apagar tudo. Ele pergunta com voz calma. Como foi a festa ontem? Amanda sorri aliviada, achando que é só isso. Que ele só quer saber da festa. Foi ótimo, amor. As meninas organizaram tudo lindo. A gente conversou, bebeu, comeu. Foi bem divertido. Voltei tarde para casa da Júlia. Dormi lá. Acordei agora há pouco e vim direto para casa. Rodrigo continuou olhando para ela, sem expressão, sem emoção, e pergunta: tem certeza que é essa a história que você quer contar? Amanda franze a testa. Como assim? Claro que tenho certeza. Foi o que aconteceu. Por que você tá me perguntando isso? Rodrigo então tira o celular do bolso, abre a galeria, e mostra uma foto que ele tirou ontem. Uma foto através da fresta da porta, borrada, mal iluminada. Mas dá pra ver Amanda no centro do salão, dá pra ver o vestido preto, dá pra ver o homem ao lado dela, dá pra ver tudo. Amanda fica pálida, a boca abre mas nenhum som sai. Rodrigo pergunta de novo, quer tentar contar de novo? Ou prefere finalmente falar a verdade? Comenta sua resposta, abra ou vou embora, porque tem momentos na vida que você precisa decidir. Enfrenta a verdade mesmo que doa, ou vai embora e protege sua paz. Não existe resposta certa. Existe só a resposta certa para você. E Rodrigo escolheu enfrentar. Escolheu ver. Escolheu saber. Porque viver na ignorância não é paz. É só adiamento da dor. E ele prefere sentir a dor agora. De uma vez. Com intensidade. Para poder superar. Para poder seguir em frente. Para poder um dia confiar de novo. Talvez não em Amanda. Mas em alguém. Um dia.